Olá pessoal, tudo bom? Aqui é o Kenji novamente, rumo à prosperidade. Eu queria agradecer aí o pessoal que tem contribuído com os nossos vídeos, né, deixando seus comentários. Se você tiver dúvida, escreva aí nos comentários, pergunte, né, para que eu faça vídeo sobre esse assunto que você está querendo saber. Dá um like no vídeo se você gostar e se inscreve no canal também, tá? Para que a educação financeira se espalhe no Brasil inteiro. O vídeo de hoje eu vou falar sobre imóveis, tá? Investimento em imóveis. Os imóveis são um dos tipos de investimento que os brasileiros mais gostam. Tem todo um histórico aí, né? De época de inflação e tal, e quem tinha um imóvel sempre tinha um bom investimento. E, bom, ele continua sendo um bom investimento. Por quê? Ele é um bem tangível, né? Você consegue pegar, ele é físico e tal. Como dizem por aí, eles podem roubar, o ladrão pode roubar tudo que tem dentro da casa, mas não a casa em si. A não ser que caia um meteorito, alguma coisa assim, né? Mas em situação normal é isso que acontece, a casa continua lá, o imóvel continua lá. Mas teve essa época de crise, a gente está em época de crise, tal, os preços dos imóveis estão baixando. Sim, os imóveis, eles têm essa variação, né? Se a economia vai bem, os imóveis tendem a ter o preço mais elevado. Se a economia vai mal, também, né, os preços vão diminuindo. Existem correções, né? Às vezes uma região valoriza demais, e aí numa época esses preços voltam, eles caem, né? Mas não quer dizer que voltem para um preço barato, quer dizer que eles só diminuem o preço. Eles ainda podem continuar caros, mas um pouco menos caros. Você tem algumas maneiras de você investir em imóveis, né? Então você tem, por exemplo, o financiamento. Você tem um financiamento como se você fosse comprar uma casa normal, né, no qual o banco te ajuda a pagar. Na verdade, o imóvel é do banco, e aí esse imóvel só se torna seu quando você termina de pagar, né? Então você hoje pode pagar em trocentos milhões de anos, tá? Na verdade, uns 30 e poucos anos, 30 anos. Você tem alguns níveis de faixa de preço. Então você tem a Minha Casa Minha Vida, você tem o SFH, Sistema Financeiro de Habitação, e você tem um outro nível acima, que seriam para casas acima de R$1,5 milhão de reais. Tá? E a Minha Casa Minha Vida tem um preço que depende da região, né? Mas varia em torno de até uns R$250 mil no imóvel. E aí nessa faixa entre 250 mil e 1.500.000 está o Sistema Financeiro de Habitação. Com o financiamento você tem que tomar um cuidado, que é não só olhar a taxa nominal, que eu vou só pagar 10% ao ano de juros. Não é bem isso. Você ainda tem outras taxas, né? Você tem seguros. Então o que você tem que ver é o custo efetivo total do seu financiamento. Mesmo assim, financiamento não é caro em relação a vários outros tipos de empréstimo de dinheiro, né, que eu já falei em vídeo anterior, e o financiamento é um dos que cobram menos juros. Você tem também consórcio, por exemplo. Consórcio quando várias pessoas se juntam para comprar alguns imóveis. Geralmente as pessoas que entram no consórcio são aquelas que ou não têm pressa de adquirir um imóvel, né, mas às vezes, sei lá, gostam de ficar pagando boleto lá todo mês, que eles imaginam como se fosse um tipo de investimento. Mas na verdade o consórcio é uma dívida, né? Você está devendo para alguém e por isso você está pagando. Financiamento também é uma dívida. Mas no caso do consórcio, se você puder ser um dos primeiros a serem contemplados, é o ideal, porque depois
de um certo tempo, aí vocês têm que fazer a conta, começa a valer mais a pena fazer financiamento do que consórcio. No consórcio você pode ser contemplado pela sorte, né, de você ser sorteado a qualquer tempo, e aí você recebe uma carta de crédito e tal, ou você pode dar o lance. No caso do lance, as pessoas podem utilizar até 50% da carta de crédito e mais algum dinheiro que ela dispõe. Então, se você quiser ser um dos primeiros, você tem que ter bala na agulha, tá? E dar uma boa de uma oferta, de um lance, para você conseguir adquirir esse imóvel o mais rápido possível. Ou você vê aí e entra no financiamento. Você tem como comprar na planta, né? Na planta o imóvel não está pronto ainda, antes de começar até. A incorporadora, ela vende a imobiliária, né? Ela vende, por exemplo, condomínios, né? E você entra com dinheiro antes de você ver o imóvel. A vantagem para a incorporadora é que ela, em vez de trabalhar com o dinheiro dela, trabalha com o seu dinheiro para fazer o imóvel. Em contrapartida, né, o imóvel sai mais barato para você do que se você comprasse depois de ele estar pronto. Você tem que tomar cuidado nesse caso para contratar construtoras, né, que tem um nome bom no mercado, que não tem o histórico de atraso na entrega. Apesar de que em contrato pode haver um certo atraso de alguns meses. Tá? Então você tem que tomar bastante cuidado. Mas é um jeito de investir também. Você tem leilões de imóveis, extrajudiciais e judiciais. Leilão judicial é aquele, como diz o nome, feito através da justiça, do poder judiciário. E o extrajudicial são empresas que fazem o seu leilão. É mais garantido mais seguro você fazer pelo judicial. Não que o extrajudicial não seja bom, mas aqui comparando os dois, o judicial é melhor. Geralmente, os imóveis que entram em leilão são daquelas pessoas que não conseguem pagar a prestação, né? Às vezes ficam desempregados, ou às vezes pensam que a parcela cabe no bolso, só que eles começam a fazer outras dívidas e tal, e no fim acaba não dando para pagar. Eles não conseguem pagar aquela dívida e mais as que estão por vir e acabam perdendo o imóvel. No caso dos leilões, você tem que ver que, por exemplo, os imóveis que têm menos procura e os quais você consegue obter mais lucro são aqueles que ainda tem pessoas morando nele, né? Então, por que é mais vantajoso para você? Porque vai te dar mais trabalho, e pelo trabalho que você vai ter, outras pessoas teriam também, então tem menos procura. Se tem menos procura, o preço não eleva tanto quanto aqueles imóveis que estão vazios, em que muitas pessoas vão atrás dele, então o poder de ganho de um imóvel que está sem pessoas em relação ao que tem pessoas é bem menor, por causa do trabalho que você vai ter de tirar essa família de lá, né? Mas se você tiver uma boa lábia, assim, quem sabe você consegue tirar a pessoa logo. Senão você vai demorar um tempinho aí para acionar a justiça para eles saírem obrigatoriamente. Vocês têm que tomar bastante cuidado, né? Porque tem vários custos, não são só os custos do leilão, mas tem cartório, tem o ITBI, né? Imposto de Transmissão de Bens Imóveis. Então tem muito custo. Então você tem que ter o dinheiro à vista. O leilão não aceita pagamento parcelado. Você também tem o investimento, que é aquele que o Robert Kiyosaki escreveu no livro famoso dele, Pai Rico, Pai Pobre, em que ele faz o seguinte: ele procura na cidade um bairro que tem um bom potencial de crescimento nos próximos 5 anos, 10 anos. Então hoje o terreno é barato, os imóveis são baratos, mas tem um bom potencial. Então o que ele faz? Ele compra, primeiro ele procura um imóvel que esteja abaixo do preço de mercado, né? Então tem algumas situações que de repente a pessoa está precisando vender logo porque
ou está precisando de dinheiro, ou então vai para o exterior, ou então é um inventário, né? Tem algumas situações que a pessoa queima a casa, queima no sentido de vende com valor abaixo no mercado, em que você pode aproveitar. Aí o que ele faz? Em vez de comprar à vista, ele vai parcelando, provavelmente faz um financiamento. E aí ele bota para alugar. E aí o valor do aluguel vai ajudando a pagar essa prestação, ou até mesmo superando. Se superar, né, é bom porque ele coloca o lucro no bolso. Se for menor, ele ajuda também, né, porque ele só paga a diferença entre o aluguel e a prestação que ele está pagando. E depois dos 5, 10 anos, ele coloca para vender, porque nesse período inteiro já valorizou o imóvel. Ou seja, ele estava recebendo dinheiro enquanto o tempo estava passando com o aluguel e vinha também a valorização. E aí ele consegue vender por um preço bem maior do que ele comprou, né? E além disso já ter ganho os aluguéis, e repete essa operação em outros imóveis. E hoje o Robert Kiyosaki está bilionário em dólares. Tá? Você também tem algumas maneiras de investimento em imóveis que não são propriamente no imóvel, mas sim através de fundos, por exemplo, fundos de investimento imobiliários. Os fundos você compra cotas. Bom, tem alguns tipos de fundos, né? Então tem fundos que aplicam somente em um determinado imóvel, né? Uma torre de escritórios, por exemplo. E tem outros que tem alguns imóveis na carteira. Então você participa de todos esses imóveis. Então se um dos imóveis der prejuízo, uma vacância maior, por exemplo, os outros ainda conseguem minimizar essa perda. Tá? Aí você tem investimento, né, desse tipo em lajes corporativas, hospitais, shopping centers, centros logísticos, etc. Tem vários tipos de imóveis. Tá? É um negócio interessante, fundo de investimento imobiliário, porque você consegue participar com muito menos dinheiro do que se você fosse adquirir um imóvel, né, no qual você gasta 250 mil para cima. Então não é todo mundo que tem esse dinheiro, né, para bancar. Então você vai com pouco dinheiro por mês, vai comprando as cotas. A vantagem também é que a administração, tudo que você teria de dor de cabeça, quem vai ter é o administrador tal, desses imóveis. Você não precisa ficar preocupado se a torneira quebrou, se o cara fez algum dano no imóvel, você vai ter que consertar tal. Isso não é com você. O que seria se você alugasse o seu imóvel, né? Você ter o seu imóvel e o seu inquilino fizer alguma coisa, e depois você vai ter que consertar, ou então vai mandar ele consertar e ele não vai querer, ele vai te dar uma dor de cabeça. Além disso, o fundo de investimentos imobiliários não tem incidência de imposto de renda. Você também pode investir através de LCIs, CRIs, né? Assim como LCAs e CRAs para agronegócio. Geralmente são investimentos nos quais você coloca o dinheiro e só deveria retirar depois de determinado tempo. Tá? Então, por exemplo, tem LCIs de 3 anos, 5 anos, no qual você coloca seu dinheiro, e enquanto isso eles vão trabalhando com o seu dinheiro, investindo em imóveis, né? Ajudando a fomentar os investimentos em imóveis. E depois de certo tempo eles devolvem com juros, né, e juros interessantes, e também sem incidência de imposto de renda, por enquanto. Tá? Então, investir em imóveis é um negócio muito interessante. Não vou dizer que não é trabalhoso, porque dependendo do que você for fazer, é bastante trabalhoso. Mas, se você quiser ganhar dinheiro, trabalhe, né? Você não vai querer ganhar um bom dinheiro sem fazer nada. E o investimento em imóveis é uma maneira de você diversificar os seus investimentos. Bem, esse assunto é complexo, então se vocês tiverem alguma dúvida, pode escrever aqui. Vocês podem escrever e aí eu vou responder. Tudo bem?
Então é isso aí. Se vocês quiserem saber de outros assuntos, é só também escrever embaixo, perguntar sobre outros assuntos que farei o vídeo, né, correspondente. Certo? Então é isso aí, pessoal. Eu estou com vocês rumo à prosperidade.